Graça e paz do Senhor Jesus seja abundante em seu coração. Bem, na terça-feira eu estava aqui atendendo uma pessoa. Quando cheguei em casa, irmãos, eu estava praticamente sem voz. Minha voz quase não saía. Quem estava aqui comigo percebeu. E eu pensei que fé pequena é assim mesmo, né? A gente já começa a pensar besteira, né? Eu já pensei que não. Fiquei pensando, será que sexto domingo eu vou ter voz para pregar, para ensinar a igreja? Mas graças a Deus que me fortaleceu e gradativamente, graças a Deus, eu fui melhorando e hoje tenho condições de estar aqui e atender os irmãos. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Isso, esse é o tema que está aqui, da nossa reflexão. Vida gerada na morte. E o texto bíblico base foi registrado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versos 1 ao 14. Eu vou fazer leitura na NVI, que é a nova versão internacional, mas aí você pode acompanhar aí na sua Bíblia eletrônica ou Bíblia impressa. Romanos 6, 1 ao 14. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Presta atenção nas perguntas iniciais que o apóstolo Paulo faz aqui. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja deixado sem poder, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida.
e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Que texto, hein? Maravilhoso, hein? Quando eu estava lendo esse texto, estudando e meditando, o Espírito Santo falou assim para mim: esse texto precisa ser considerado com urgência por uma geração que tem usado e abusado da graça de Deus. E tem usado, irmãos, da graça de Deus para seus prazeres, as suas libertinagens. Então, esse texto que Paulo escreveu aos Romanos é um texto de extrema necessidade para a igreja em todo o tempo, especialmente dessa última geração que tem se levantado. Irmãos, dentre a sucessão de acontecimentos que envolvem a fé do ser humano, a morte é, sem sombra de dúvida, não sei se você vai concordar comigo nisso, é sem sombra de dúvida uma realidade muito dolorosa e difícil de encarar. É ou não é? Quem concorda comigo, dá só um sinal aí. Se não concordar, não tem problema não, viu? Nós não concordamos em tudo mesmo. E isso é saudável. É comum nas conversas informais entre amigos e familiares, principalmente num episódio de luto, ouvir a seguinte afirmação: a morte é a única certeza que temos nessa vida. Você já ouviu isso um dia? Eu ouço muito isso, especialmente principalmente em episódios de luto. Olha, a morte é a única certeza que temos nessa vida. Embora, irmãos, essa afirmação ela esteja carregada de sentido, não será isso que diminuirá o sentimento de vazio, de dor e de tristeza que nós estamos sentindo naquele momento. Nós não podemos evitar essa realidade. Nós não podemos, irmãos, evitar a realidade da morte. Por quê, pastor? Porque a morte, ela é fruto do pecado humano. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Gênesis capítulo 3, versos 18 e 19 e assim por diante, nós encontramos fundamento bíblico ali, que mostram que a morte, ela é uma consequência da rebeldia humana. Aliás, consequências desastrosas e negativas que nos afetam até hoje. Mas nós podemos crer em Jesus Cristo. Olha que ótima notícia. Se nós não podemos evitar a morte, se a morte é uma realidade como consequência do pecado humano, nós podemos, irmãos, crer em Jesus, o Filho de Deus, que afirmou para Marta, diante da morte do seu irmão Lázaro, João 11, 25 a 26, Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Se você olhar para o texto, não vou entrar nesse texto, mas eu acho a resposta de Marta interessante. Porque na resposta dela, ela mostra um conhecimento de que, de fato, a ressurreição é uma esperança para aqueles que acreditam em Jesus. Ela diz para Jesus: eu creio, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Jesus diz para ela: não, Marta. O que eu estou dizendo é que ele ressuscitará já.
Nesse mesmo dia, e seguindo o texto, irmãos, nós vemos que depois de 4 dias no sepulcro, Jesus dá uma palavra de ordem, uma palavra de autoridade. E aquele que estava morto fazia 4 dias, sai do sepulcro e revive. O nosso Deus, grave isso, é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus cuja palavra, irmãos, tem autoridade. Autoridade para fazer mortos ressuscitar. Se a morte é a única certeza que temos na vida, Jesus Cristo é a única certeza da vida eterna. Amém? Olha que bênção. As Escrituras, irmãos, elas registram que no seu caminho de volta para o Pai, Jesus enfrentou de frente essa realidade, que dura realidade, né? E embora essa realidade para Jesus fizesse parte do plano eterno de Deus, foi um momento, irmãos, de tremenda angústia. Foi um momento que resultou para Cristo num sentimento profundo de angústia, de abandono. E 2 textos nos mostram isso. Abre comigo o primeiro deles, Lucas 22. Depois nós vamos voltar em Romanos. Mas volta lá, Lucas capítulo 22, versos 39 ao 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha o teor da oração de Jesus nesse momento. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue. Não era sangue, era como gotas, talvez na sua dimensão, como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. Esse texto, irmãos, é fantástico, porque mostra o coração de Jesus, a postura dele diante do Pai. Pai, se queres, afasta de mim. Jesus sabia, irmãos, que naquele momento, ou momentos posteriores, o cálice da ira e do juízo de Deus pelo pecado de toda a humanidade seria derramado sobre ele. Embora na Bíblia o cálice também seja uma metáfora de bênção, nesse momento, irmãos, expressava para Jesus julgamento, juízo de Deus. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, irmãos, estava consciente que aquele momento, aquela hora, havia sido determinada pelo Pai, e por isso ele demonstra confiança, ele demonstra submissão plena, obediência plena, mesmo no momento de maior angústia. E Jesus também, irmãos, outro texto que mexe comigo, Mateus capítulo 27, volta um pouquinho, versos 45 ao 46, Jesus nesse texto, ele sente o abandono no momento da sua crucificação. Olha só, Mateus 27, 45 e 46.
e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento, irmãos, carregando sobre si o pecado de toda a humanidade, Jesus sente o abandono, ele presencia um sentimento de abandono. O rei Davi também, no Salmo 22, eu não vou fazer leitura, mas você pode anotar e estudar depois. Ele usa, é interessante, importante mencionar isso, que ele usa a mesma expressão que Jesus usou aqui no Getsemane, aqui no momento da crucificação, desculpa. Ele repete: Deus meu, por que me desamparaste? E quando você lê o Salmo 22, irmãos, com certeza, Davi estava atravessando um momento de luta, de sofrimento, de angústia muito grande. E ali no Salmo 22, verso 1, ele repete a mesma expressão. Eu quero abrir um parênteses e chamar a sua atenção para dizer o seguinte: a angústia, grava isso, aproximou Jesus ainda mais da presença do Pai. A angústia, irmãos, aquele momento de sofrimento, colocou Jesus de joelhos diante da presença de Deus. Eu fico pensando, irmãos, quando eu passo por angústia, quando nós passamos por angústias, por sofrimentos, qual é a nossa reação diante de Deus? A angústia conduziu Cristo a um lugar de oração intensa. Olha só, irmãos. Lugar onde ele recebeu provisão sobrenatural, porque o texto diz, o texto de Lucas, verso 43 e 44, que um anjo do céu o fortalecia. Grave isso, querido, oração é lugar de provisão sobrenatural de Deus na sua e na minha vida. Nós não podemos, irmãos, nos afastar da presença do Senhor por nada nesse mundo, por nada nessa vida. E é quando nós nos achegamos, irmãos, mesmo com o coração dolorido, quando nós nos aproximamos, mesmo com o coração apertado, angustiado, que nós recebemos provisão sobrenatural que vem de Deus para nós. Grande reformador francês chamado João Calvino, vocês já ouviram falar ou leram algum artigo, algum determinado texto escrito por ele? Ele reconheceu, irmãos, que a ansiedade e a angústia são perturbações necessárias à prática da oração. Olha o que ele escreveu, abre aspas. Não insisto com a mente tão desengajada que não sinta as perturbações da ansiedade. Não insisto com a mente tão desengajada que não sinta as perturbações da ansiedade. Ao contrário, o fervor da oração é inflamada pela ansiedade. Fecha aspas, ponto. Olha só, irmãos. Certamente, nós temos muito que aprender com aqueles que nos antecederam na fé, irmãos. A postura, não só o que eles escreveram, mas a postura, a influência que esses homens, a contribuição que eles deram à fé cristã no período que existiram, que viveram
certamente tem muito a nos ensinar. A Bíblia também nos ensina, agora volta lá para Romanos 6, que o paradoxo da vida cristã é que essa vida é gerada na morte. Mas que tipo de morte é essa? Paulo responde aqui em Romanos 6, é a morte para o pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, meu irmão ou minha irmã, essa vida que é gerada na morte é resultado de uma vida redimida pelo sangue de Jesus. Irmãos, sinceramente, eu poderia parar aqui, fechar minha Bíblia, ir embora para casa e dispensar vocês. Não existe, presta atenção no que você ouviu, realidade mais maravilhosa do que essa. Às vezes, irmãos, nós pensamos que os nossos pecados, por mais vermelhos que eles sejam, por mais obscuros que eles sejam, por mais grotesco que eles sejam, por mais, sei lá, que ele seja, o sangue de Jesus é suficiente para perdoá-lo, para me perdoar e para nos redimir de todo pecado. E no Novo Testamento, pastor, quem nos apresenta essa realidade com profundidade teológica, com vida prática, com vivência, é o apóstolo Paulo, irmãos. Olha só, nós vamos voltar para Romanos daqui a pouco, mas observe uma declaração que Paulo fez. Abre aí comigo Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Observa a declaração que Paulo faz. Depois que ele repreende Pedro, Pedro levou um puxão de orelha publicamente, que acho que ele não ia esquecer tão cedo. Porque o texto diz que eles estavam em Antioquia, antes de chegar alguns de Tiago. Pedro, lembra desse episódio? Pedro senta com os gentios, come com eles e bate papo. Quando chega Tiago e a turma, Pedro se afasta dos gentios. E quando Paulo vê aquilo, irmãos, ele, torce o pé da orelha. Corrigindo, irmãos, uma atitude hipócrita. E olha que Pedro, em Atos capítulo 10, se você for olhar depois, eu não vou entrar aqui, ele já tinha tido uma experiência tremenda com o Espírito Santo, com Deus, quando ele tem 3 visões, e as 3 visões tinham o mesmo significado, lembra? Um grande lençol aberto que descia dos céus, e dentro desse lençol ele via todo tipo de quadrúpedes, de aves, de répteis, e ele ouvia uma voz que dizia, Pedro, mata e come. E na visão, durante a visão, ele dizia, de jeito nenhum. Eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. E a voz responde para ele, presta atenção, Pedro, o que Deus purificou, o que Deus criou, não pode ser impuro. E aquela visão, irmãos, olha como Deus trabalha, como os propósitos de Deus são perfeitos. Aquela visão fazia todo sentido, porque alguns dias antes, um homem chamado Cornélio, um oficial do Império Romano, também tinha tido uma visão. E ele manda, nessa visão, ele ouve, olha, chama Pedro, Simão Pedro, ele está em Jope, na casa de Simão, curtidor de couro. E esse Cornélio, irmãos, envia 2 servos e 1 soldado para buscar Pedro. Quando os homens chegam na casa de Simão, o curtidor de couro, o Espírito Santo já tinha falado com Pedro, Pedro, eu enviei esses homens, pode ir com eles. E se desenrola toda uma história na casa de Cornélio, irmãos, que era um centurião romano,
Havia outras pessoas gentias, ou seja, que não eram judeus. E naquele dia, Pedro leva a palavra de Deus, o Espírito Santo é derramado, enche a vida daquelas pessoas. E naquele momento, irmãos, Pedro reconhece que o que Deus escolhe, aqueles que Deus chama, são aqueles também que recebem o dom dele, o Espírito Santo. Mas parece que a lição, não sei se aprendeu. Aqui ele se afasta, Paulo repreende. Olha, irmãos, a declaração de Paulo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A fé em Cristo, irmãos, grave isso, libertou Paulo da escravidão imposta pela lei. Junto com todas as suas regras, incluindo a circuncisão, que inclusive ainda, porque os cristãos aqui na Galácia, nas igrejas da Galácia, se constituíam, irmãos, numa grande dificuldade. E se você for estudar a carta de Gálatas, você vai ver que Paulo precisa chamar a turma de volta. Porque alguns se infiltram ali e começam a convencer as pessoas de que eles precisavam se circuncidar de novo para serem aceitos por Deus. E Paulo diz, olha, o sacrifício de Cristo é suficiente. Mas aquilo ainda era uma grande dificuldade para os cristãos judeus do primeiro século. Por que isso? Porque desde o tempo de Abraão, o relacionamento que eles tinham com Deus, irmãos, fora definido pela circuncisão. Que era aquele ritual de remoção do prepúcio, do órgão genital masculino. Ou seja, todos os homens precisavam passar por esse ritual, esse corte do prepúcio, porque esse ritual era um símbolo da aliança que Deus havia feito com o seu povo. E esse símbolo marcava o corpo deles, inclusive em Gênesis capítulo 17, você pode ver depois, Abraão com 99 anos. Ó, passa a faca. Passou pela circuncisão, irmãos. Mas a fé em Cristo conectou Paulo a uma nova e sublime realidade. Qual é essa realidade, pastor? A suficiência do sacrifício de Cristo para nos salvar. Aquele, irmãos, que antes se apoiava nas regras do judaísmo, inclusive aqui no texto de Romanos, se eu não me engano, ou Gálatas, ele vai falar que ele superava a maioria dos judeus da sua idade. Paulo era um homem, irmãos, extremamente zeloso com as regras da lei. Mas ele descobriu que somente em Cristo poderia cumprir e cumpriu os requisitos para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Às vezes, irmãos, a gente pensa assim, bom, vou tentar fazer tudo certo para Deus me aceitar. Você pode fazer as coisas certas na vida é bom. A gente precisa. Mas quando o assunto, irmãos, é salvação, não esqueça, só há uma obra, só há um sacrifício plenamente aceito por Deus. E que nos torna aceito por Ele, e esse sacrifício já foi feito. Já foi cumprido, já foi consumado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Não pela obediência à lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Inclusive, justificação pela fé é um dos temas centrais da carta aos Romanos. O preço do pecado, querido, já foi pago.
A escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele removeu pregando na cruz. Olha o que Paulo escreve. Você que é rápido de endereço, corre lá comigo. Colossenses 2, 11 ao 14. Olha só, irmãos, essa realidade. Colossenses 2, 11 ao 14. Está escrito assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Voltando para Romanos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele trata essa questão, e eu acho isso demais, porque ele trata esse tema abordando a nova realidade que aqueles cristãos em Roma estavam vivenciando a partir do seu encontro com Jesus. E isso é fantástico, porque essa realidade, ela faz parte da minha e da sua vida hoje. Não é uma realidade, irmãos, que fica aprisionada no passado. Isso aqui é só para os cristãos em Roma. Não, é a nova realidade sua, minha, nossa, de todos aqueles que creem em Jesus e que se entregam a Ele. Olha só o verso, logo no início ali, verso 1 e 2 de Romanos 6. Essas questões que Paulo apresenta, elas nos conectam, irmãos. A ideia central de todo o capítulo 6. Olha lá, verso 1 e 2. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Por meio do batismo, que é um ato de fé e obediência, irmãos, nós somos unidos a Cristo para vivermos uma nova vida. Infelizmente, irmãos, eu digo isso com tristeza e com muita preocupação. Nós estamos vivendo um tempo tão conturbado, em relação à igreja, e em alguns círculos, em alguns movimentos que vão surgindo por aí, pessoas que se intitulam cristãos, ou seja, discípulos de Jesus, mas que não reconhecem, irmãos, a importância e a prática, por exemplo, dos 2 sacramentos principais instituídos por Jesus: o batismo e a Santa Ceia. Pessoas que se reúnem e dizem: não, o que importa não é o batismo, o que importa é crer em Jesus. Crer em Jesus, sim, importa, e lógico que importa. Mas o batismo, irmãos, foi uma ordenança que Cristo deixou para a igreja. E o batismo, ele carrega em si um significado espiritual profundo. E o significado é que no batismo nós morremos para o velho homem e renascemos para Deus. Essa é a vida que é gerada na morte. E alguns dizem: não precisa participar da ceia, não. O importante é a gente se juntar para louvar a Deus. Mas a ceia, irmãos, ela foi instituída e ordenada por Cristo, e ela precisa ser praticada até
Porque ela é um memorial do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus por nós. Isso se constitui nas doutrinas mais essenciais do cristianismo. Meu Deus! Só que o batismo, irmãos, realizado sem a devida consciência e compromisso, grava isso que você vai ouvir agora, se constitui num ritual vazio e sem significado nenhum. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido nós passarmos por um ritual, e eu vou falar daqui a pouco, para Paulo, o batismo é uma certidão de óbito. Ele deixa claro isso aqui na carta, no capítulo 6. Não faz sentido, irmãos, nós passarmos por um ritual simplesmente por passarmos, sem entender o seu significado e sem que esse ritual se torne algo intrínseco dentro de nós, sem que o seu princípio se torne intrínseco, ou seja, faça parte da nossa natureza e nos conecte a uma vida séria, a uma vida fiel ao Senhor. E também tem outra realidade, irmãos, que é a realidade dos desigrejados. Você já ouviu falar disso? Ó, já há um tempo, com o advento da pandemia, então, vixe, o negócio explodiu. Pessoas, irmãos, que confessam a fé em Jesus, pensa na gravidade do negócio. E que afirmam e reafirmam que nós não precisamos estar na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, espero que você nunca esqueça do que você vai ouvir agora. Quem ama Jesus, ama a sua igreja. A igreja, irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ele, vale a pena falar, hein? Ajuda o pastor a pregar, fala assim, meu irmão, aí quem ama Jesus, ama a sua igreja. A igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, é tão importante para Deus, que Ele pagou por ela. Às vezes as pessoas vêm falar mal da igreja para mim, eu falo, cuidado, hein, você está falando mal da noiva de Cristo. Vai prestar conta para Ele, te vira com Ele depois. A igreja, irmãos, nunca esqueça disso. Ela é tão importante para Deus que Ele comprou ela. Sabe o preço que Ele pagou? O que as escrituras dizem? Ele comprou e pagou com seu próprio sangue. A igreja, irmãos, é coluna da verdade. A igreja, irmãos, é a noiva de Cristo. A igreja, irmãos, ela é tão preciosa para Deus que Ele comprou com seu próprio sangue. Mas nós estamos vivendo períodos tão turbulentos envolvendo a igreja, tão conturbados, que surgem no cenário, irmãos, esse tipo de coisa. Não precisa de ceia, não precisa de batismo. Aliás, não precisa nem ir para a igreja. E infelizmente, irmãos, formou-se uma grande, olha que não é pequena, hein? Uma grande comunidade intitulados os desigrejados. Pessoas que creem em Jesus, que afirmam o amor por Ele, mas não afirmam o amor por sua igreja. O velho homem foi crucificado. Amém? E se não foi, precisa ser, hein? Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós não somos mais escravos do pecado que leva à morte. Agora nós somos escravos da obediência que leva à justiça.
Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E nós não podemos encarar a graça como sinônimo de libertinagem. A graça, grave isso, é o poder de Deus para vivermos longe do pecado. Isso é graça, irmãos. Nós conhecemos graça no seu conceito mais básico. E todo mundo fala isso, pastor, graça é um favor imerecido. É mesmo. Mas graça também é o poder de Deus para nos manter longe daquilo que o desagrada. A graça é o poder de Deus para que seus filhos e filhas vivam em santidade permanente. A santidade, irmãos, ela não pode ser um episódio isolado na sua e na minha vida. Ah, hoje eu vou viver santidade, a semana que vem não vou não, vou cair na gandaia. A santidade, ela precisa ser permanente e nada, irmãos, pode manchar a santificação que o Espírito Santo tem operado em nós por meio da sua palavra. E eu quero fechar dizendo que, chamando a sua atenção para uma instrução valiosa que o autor da carta aos Hebreus, abre comigo lá, Hebreus 12, 1 ao 3, ele nos deixou registrado. Nós não podemos, irmãos, minimizar e muito menos desprezar a realidade do pecado, que continua nos assediando dia a dia. Tem gente que depois que passa pelo batismo e se converte, entrega a vida para Jesus, se sente super-homem, e se for mulher, a mulher maravilha. Agora tem até mulher Hulk, eu, hein? Bombadona, saradona, eu, hein? E verde ainda por cima. Irmãos, não brinque com o pecado. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Morrer para o pecado não significa que nós estamos totalmente imunes a ele. Os jovens que o digam. Pelo contrário, Paulo deixa claro que o pecado continua sendo atraente. Continua mexendo no nosso ego. Olha o que o autor de Hebreus escreve, 12, 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa? Olha lá para o capítulo 11, ele faz uma lista dos heróis da fé. E agora ele transpõe isso para o capítulo 2 e diz, olha, nós que estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve, numa outra versão, do pecado que nos assedia. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Que palavra de encorajamento, hein? Eu quero fechar, irmãos, ainda destacando uma realidade maravilhosa daqueles que estão unidos em Cristo. Que realidade é essa, pastor? É a realidade que inclui todos aqueles que creem em Jesus. Aqueles que entregaram sua vida a Ele, aqueles que se submetem ao seu senhorio.
Aqueles que tomam a sua cruz, não é uma vez por semana e nem uma vez por mês, não. Aqueles que tomam a sua cruz diariamente e seguem Jesus com fidelidade. Se Jesus, presta atenção nisso, é o Senhor da sua vida e da minha vida, o pecado não tem mais domínio sobre você. E nós podemos observar isso, irmãos, nos versículos subsequentes. Olha só, onde o quadro é enriquecido pelo apóstolo Paulo. Olha o versículo 4 de Romanos 6. Portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo. Ou seja, recebemos no batismo a certidão de óbito. Da velha vida, da velho homem. Olha o verso 5. Fomos unidos. Presta atenção que o verbo está no coletivo. Não está no singular, não. Olha, fomos sepultados, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Sabe por que na semelhança da sua morte? Porque o sacrifício de Cristo é definitivo, é único, é incomparável. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja deixado sem poder. Verso 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Ao aceitarmos a fé no Jesus Cristo ressurreto, Deus, irmãos, eu quero fechar com isso. Ele não apenas aceitou a nossa decisão, mas ele também fez algo muito significativo. O que Deus fez, pastor? Deus nos selou com o seu Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 22, Efésios 1, 13 e 14, Paulo vai tratar disso. Na antiguidade, irmãos, costumava-se tatuar os escravos recém-adquiridos. E aquela tatuagem, aquela marca, aquele selo, aquela marca era símbolo de propriedade, aquele escravo pertencia ao seu senhor. E a Bíblia diz que nós recebemos um selo. E esse selo é a própria presença do Espírito Santo em nós. E isso mostra, irmãos, para nós que nós somos servos de Cristo, que nós somos propriedade de Deus. E por meio dessa dádiva, nós fomos legalmente transportados do reino do pecado, que resulta em morte, para o reino da luz, que resulta em nova vida. Colossenses 1, 13 e 14, Paulo vai dizer, olha, nós somos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. No entanto, irmãos, somos nós que morremos, o pecado continua existindo. E eu quero fechar com esse texto, Gálatas 5, 17 ao 25. A batalha entre a velha natureza e a nova continua sendo travada. Olha o que Paulo escreve, olha a realidade que ele nos deixa em Gálatas 5, 17 em diante. Está escrito assim, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha só, uma lista que Paulo descreve: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Feche os seus olhos. Por um instante, diante de tudo que você ouviu, de tudo que a palavra de Deus comunicou a você, a mim e a nós. Qual é a postura, a posição e a postura que você precisa desenvolver diante de Deus? Você sabe, eu sei, nós sabemos, cada um de nós sabemos. Nós não somos ingênuos, irmãos. Nós não somos inocentes. Pelo contrário, nós somos totalmente responsáveis por tudo que nós ouvimos. Somos responsáveis pela maneira que nós temos desenvolvido a nossa vida e a nossa fé. Somos responsáveis diante de Deus e da sua palavra para assumirmos uma posição. Aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo, eu quero te dar uma notícia maravilhosa: ainda dá tempo. Faça isso. Se aqui hoje tem alguém assim, posteriormente as pessoas que vão entrar no canal do YouTube da igreja e ouvir essa mensagem, se você deseja tomar essa posição, eu te oriento: procura uma igreja séria. Procure líderes sérios e responsáveis. Eles vão te conduzir, te orientar nessa decisão. E aqui, se alguém, depois do culto, quiser me procurar para a gente conversar um pouco e orarmos juntos, eu estou à sua disposição. Aqueles que ainda não entregaram a vida para Cristo, para receber essa nova vida, ainda dá tempo. Faça isso. Faça com consciência, com temor. E o outro público que eu me dirijo são aqueles que já conhecem Jesus, mas ainda estão patinando pelo caminho, sendo dominados pelos pecados de estimação, pecados que a gente insiste em alimentar na nossa vida. Paulo está dizendo para você, a palavra está dizendo para você, querido, querida, nós que morremos para o pecado, não podemos continuar vivendo nele. Ore ao Senhor, fale com Deus. Há um posicionamento seu, há uma postura sua e minha. Não dá para deixar para depois, irmãos, isso seria irresponsabilidade. O que nós podemos e precisamos fazer hoje. Ore ao Senhor. Deus conhece o seu coração mais do que você mesmo. A Bíblia diz que antes das palavras saírem da nossa boca, Ele já conhece tudo que se passa dentro de você, tudo que se passa dentro de mim. Mas é importantíssimo, irmãos, pela fé, pela obediência, por temor, verbalizar o que está dentro do seu coração, Senhor. Obrigado por tua bendita palavra, Senhor.
Obrigado especialmente, Espírito Santo, por tua bendita, preciosa, única, singular e incomparável presença aqui nesse lugar, aqui conosco. Muito obrigado. Eu sei que a sua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Cumpra o seu propósito nessa noite. Espírito Santo de Deus, cumpra o seu propósito nessa noite. Nas nossas vidas, ao respondermos ao Senhor com consciência, ao nos posicionarmos firmemente diante da sua palavra, nós possamos viver essa realidade dessa nova vida que é gerada na morte. Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aleluia. Essa seja a realidade minha, a realidade dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, de cada um de nós. Que a sua graça seja abundante sobre nós, que possamos crer e nos apegar no sacrifício único e definitivo, suficiente, completamente suficiente, não só para nos salvar, mas para nos redimir, para nos libertar de uma vida escravizada pelo pecado. Libera sobre nós essa noite a sua graça, Senhor. Libera sobre os corações angustiados aqui, entristecidos, libera a sua graça. Aos corações duvidosos, libera a sua graça, Senhor. Libera a sua graça sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero encerrar o culto. Obrigado você que vai acompanhar depois a mensagem pelo nosso canal do YouTube.